Imagine como aprender a superar qualquer dor emocional e circunstancial em uma hora. Entender o seu par amoroso ou descobrir qual se encaixa com você. Descobrir qual é o trabalho que se encaixa perfeitamente para você. E conseguir decifrar todos os seus conflitos interiores. Tudo isso em apenas uma hora. Eu entendo que isso pode parecer uma enorme mentira, e foi o que eu pensei quando eu estava ouvindo essa promessa a primeira vez, quando eu estava no seu lugar. Eu também não acreditei de começo. E se essa promessa não tivesse se cumprido na minha vida, eu também não acreditaria. Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, várias e várias vezes, essa promessa se cumprindo na vida de dezenas de pessoas, eu também não acreditaria. Imagina poder entender qualquer trava que eu tenho, qualquer conflito que eu tenho em apenas uma hora. Tudo apenas pela forma do seu corpo. Isso só é possível por causa de novas descobertas, que trouxeram para nós a informação que a mente invisível pode ser decifrada através do corpo visível. E por isso, em apenas alguns minutos e com um olhar, nós podemos entender nossas dores e assim, com exatidão, tratar elas. Meu nome é Douglas Henrique e eu sou um pouco como você. Também sinto medo, solidão, falho muitas vezes e tenho vários defeitos. Antes da análise da vida, eu também me perguntava quais eram os meus dons, quais eram minhas habilidades. Será que eu ia encontrar alguma coisa que eu ia ser muito bom, que eu ia ter paixão em trabalhar? Ou na vida amorosa me perguntava se eu ia conseguir ter um relacionamento profundo e apaixonado, encontrar uma pessoa que me amasse, entender como é um relacionamento feliz. Antes eu não me entendia e dizia que era normal isso, não se entender, que a vida é um mistério. Mas hoje, tudo isso passou. Me perguntava se eu um dia iria encontrar a resposta para todas essas travas que eu sentia em relação ao trabalho, em relação à vida amorosa. E eu vou te dar um exemplo, vou contar um pouquinho da minha vida como era antes da análise da vida. No começo, falando da minha vida profissional, eu tentei de várias coisas, cerca de 17 áreas diferentes. Mas sempre existia algo que me travava. Mesmo que eu me esforçasse o máximo possível, eu não conseguia me realizar profissionalmente. Eu sempre tinha algum tipo de trava no meu trabalho. Falando da minha vida amorosa, antes da análise da vida, eu não confiava em ninguém. Todos os meus relacionamentos iam por água abaixo. Primeiramente, eu tinha muito medo de confiar nas pessoas, com aquele pensamento: homem não presta, mulher não presta. Já sabe, né? É bom ser independente, melhor é ficar sozinho e focar no trabalho. Eu tinha medo de amar, só que ainda não tinha descoberto isso. Ao conhecer uma pessoa nova, eu começava a conversar, mas nunca entregava o coração. Ou se começava a entregar, sempre ficava com o pé atrás. Eu tinha medo de amar e não ser amado, medo de ser abandonado, ou pior, medo de ser traído. E toda vez que um relacionamento não dava certo, eu dizia a famosa frase: olha aí, é por isso que eu não confio em mulher. E conheci pessoas ótimas, mas existiam coisas que me travavam no meu relacionamento em questão do meu passado e eu não sabia. Eu era um mal amado e não sabia. E eu não entendia o que estava acontecendo na minha vida amorosa e também não entendia como resolver isso. Eu desejava ardentemente ser uma pessoa melhor na vida e procurava resposta em diversos lugares, como você que está assistindo esse vídeo agora. Cheguei a fazer imersões em coach, PNL, terapia com psicólogos. Eu fiquei tanto tempo passando na psicóloga que a gente teve que terminar as sessões por motivos de muita ligação. E foi mais de um ano. E continuamos até a conversa no Tinder, para você ter ideia de quanto tempo eu fiquei fazendo terapia. Cheguei a ter mais de 160 livros sobre desenvolvimento pessoal, tudo para destravar a minha vida financeira, profissional, amorosa, pessoal, tudo em relação às amizades também. E eu confesso para você, muita coisa me ajudou, mas nada me deu a segurança que eu precisava. Eu não encontrei nada que fosse determinista, que eu pudesse
confiar, sentir segurança e firmar os meus pés. Até que então, depois de muita procura, muito estudo, depois de ter investido mais de dezenas de milhares de reais em treinamento, em cursos, eu finalmente achei o método certo. Eu finalmente achei a análise da vida. E foi aí que eu entendi que eu era rígido. E por isso, mesmo que eu ficasse em casa o dia todo estudando, eu não ia me realizar. Porque o meu traço de rigidez é um traço que gosta de ação e gosta de aparecer para as pessoas, interagir e se sentir importante. Também descobri que eu era esquizoide e apesar desse meu gosto de ficar também estudando, eu precisava expressar minhas ideias e não só ficar guardando elas para mim. Depois que eu descobri a análise da vida, eu consegui conhecer traços específicos para mim mesmo que eu pude realmente destravar em todas as áreas da minha vida. E por que os outros métodos não são tão eficientes? Antigamente, com conhecimentos que eu tinha, esses conhecimentos gerais que a gente encontra em qualquer lugar, eu era como uma mosca que ficava batendo na janela, batendo no vidro de uma janela para sair do local, para sair da situação que eu estava. Mas quanto mais forte eu ia, quanto mais sede eu tinha, mais eu sofria, porque eu estava sempre usando os métodos que não eram para mim. E apesar do tamanho da minha força de vontade, eu nunca iria conseguir. Vou dar um exemplo para você. Você já tentou parar de fazer algo ou colocar um hábito na sua vida e você tentou e não conseguiu? É como pegar ali 10 quilos na sua mão, segurar a sua frente e tentar segurar. Logo no começo você vai conseguir, vai ter sucesso. Mas e depois de um tempo, será que você vai conseguir segurar esse peso por tanto tempo? Não, esse peso vai ficar muito pesado e você não vai aguentar. Seus hábitos são a mesma coisa. Muitas vezes você vai tentar ter um hábito novo e no começo vai dar certo, mas você sabe o porquê que depois de um tempo você não consegue mais realizar aquele seu hábito? É porque a força de vontade, por maior que ela seja, ela não é o suficiente para causar uma mudança de vida em você. Hoje, qualquer um sabe disso. E foi assim até eu encontrar a análise da vida. Então, finalmente eu consegui me entender os meus traços de caráter e entender qual dessas informações que eu lia e estudava que se encaixavam para o meu perfil. Eu consegui encontrar e encaixar um trabalho que eu conseguia me realizar. Entendi o porquê que os meus relacionamentos, mesmo que eu tentasse o máximo possível, mesmo que eu amasse o máximo possível, não davam certo. E eu tive finalmente aquela sensação: caramba, eu consegui me encontrar. E chegar na frente do espelho e olhar e dizer para você mesmo: caraca, esse sou eu, foi a sensação mais libertadora da minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje falando com você, porque essa sensação foi tão maravilhosa na minha vida, tão transformadora, que eu não consegui guardar só para mim. Eu queria levar essa sensação, essa liberdade, essa leveza, essa superação ao máximo de pessoas que eu pudesse. E por isso eu estou falando com você aqui hoje. Eu queria levar essa superação para as pessoas, já não é de hoje. Aos 18 anos eu me tornei voluntário de uma ONG chamada Fazenda da Esperança, no qual eu cuidava de dependentes químicos, sejam novos de 16 anos até 56 anos. E ali, dia a dia, eu cuidando deles, eu queria ajudá-los, mas eu não sabia, eu não tinha as ferramentas certas para isso. Mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho as ferramentas certas para me entender e para ajudar você a se entender. E por isso eu quero levar isso para você. Toda essa informação, toda essa superação ajuda, esse método para você. A sensação de se entender, se compreender, todas as suas dores, as suas histórias foi tão boa, tão libertadora, que eu não consigo guardar só para mim. Eu quero levar isso ao máximo de pessoas que eu posso. Eu quero levar isso a você mesmo que está vendo eu agora. Eu quero que você sinta isso, sinta essa liberdade que eu senti ao me entender completamente. E para isso eu vou te explicar um pouquinho só de certas coisas para você entender melhor.
Por acaso você já fez um curso, já leu um livro, participou de uma aula ao vivo, que passava vários métodos, várias respostas para você, e você via outras pessoas conseguindo aplicar aquilo, mas você ainda tinha certas travas, você ainda tinha certas dificuldades de colocar aquilo em prática ou de ver os resultados na sua vida. E sabe por que isso acontecia? Porque aquela informação talvez não era específica para você. Certas informações elas vão conseguir atingir um certo tipo de pessoas e outras informações, outras. Faz de conta que você é o gerente de uma equipe e diz a eles: olha, eu quero que até o final do mês vocês batam tal meta. Existe aquela pessoa que ela vai querendo ser o número 1 na frente, sendo rápido, tentando de tudo para alcançar aquela meta. E existe outro tipo de pessoa que ela vai um pouco mais devagar, porque ela quer fazer tudo com segurança para que não aconteça nada de errado. São duas pessoas diferentes e você não pode cobrar de uma que seja igual à outra, pois são duas pessoas diferentes. Uma pessoa vai errar bastante, vai tentar várias vezes, e outra pessoa vai trazer um método diferente, porém mais seguro, porém mais devagar. Ou falando de relacionamentos. Por acaso você já leu no livro ou viu algum vídeo dizendo: o casal tem que se abrir e falar dos seus sentimentos um para o outro sempre, abertamente. Mas se você for levar isso a ferro e fogo, você vai se decepcionar. Porque existem pessoas que simplesmente não conseguem falar dos seus sentimentos abertamente todos os dias. Não tem essa facilidade e talvez sempre vão guardar os seus sentimentos com medo de fazer algum tipo de merda. E não seria interessante se você descobrisse qual é a sua forma de trabalho, de crescer e bater metas? Não seria interessante se você descobrisse qual é o seu tipo de relacionamento? Quais são as suas necessidades no relacionamento? E o tipo de pessoa que você mais se encaixa e por isso mais vai se realizar. Se você realmente quer ter alta performance na sua vida, quer se entender o próximo, acolher o máximo de informação possível da sua área, você precisa de informação específica para você. Você precisa se entender para assim criar um filtro e aproveitar o máximo possível a sua vida e todas as experiências que existem nela. Eu vou explicar por que a análise da vida é tão eficaz e tão assertiva. Vou trazer um pouquinho de conteúdo um pouquinho chato, explicando agora como funciona o cérebro humano e a milenização do corpo, mas é só um minutinho. E para te provar essa assertividade, vou explicar um pouco sobre o cérebro humano. Primeiro, vamos falar de neurônio. Neurônio é um corpo celular capaz de levar informação a outros corpos celulares, como células musculares, células endócrinas, células hormonais e outros diversos tipos de células. O neurônio leva essa informação através de energia elétrica, de uma sinapse elétrica, até chegar ao corpo destinado, para que este possa realizar alguma ação, como por exemplo, a um músculo para que ele se contraia. Todas essas sinapses formam um sistema elétrico, como a fiação de uma casa. Quando nascemos, já estamos com todos os nossos neurônios, porém ainda não temos a bainha de mielina. Imagina todos esses fios do sistema elétrico, porém todos os fios estão desencapados. Essa capa de mielina aumenta a efetividade desse sinal elétrico dentro do sistema corporal, como a capa de um fio de cobre. Essa mielinização do sistema elétrico é muito importante, pois ela vai dar a construção dos traços de caráter, que são 5: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Quando nascemos, todas as partes do corpo já existem, mas ainda não estão mielinizadas, por isso o bebê não tem a sensação e o controle de todos os membros. Imagine um caminho no meio da grama, que as pessoas começam a andar por ali constantemente, e agora não nasce mais grama naquele lugar. Assim também é o cérebro. As informações que você mais usa vão ser mielinizadas, vão ser marcadas, e a que você não usa vão ser podadas. E onde eu quero chegar com toda essa informação? As suas experiências, que são repetitivas e emocionais na infância, vão criar caminhos neurais que vão ser mielinizados, formando assim os seus traços de caráter, e combinados vão dar a sua personalidade única, que você vai repetir
física e emocionalmente pelo resto da vida, enquanto outros caminhos neurais vão ser podados. Por isso, cada um vai ter caminhos neurais diferentes e vão podar outros tipos de caminhos. Agora vamos entender um pouco mais sobre os 5 principais traços de caráter. Vamos ver agora os 5 principais traços de caráter. O primeiro traço a ser formado é o traço do esquizoide, que vai ser formado ainda dentro do ventre da mãe. Quando na gestação essa mãe passa por diversas preocupações, seja que for problema financeiro, no relacionamento, com família, a criança dentro do útero recebe menos sangue, fazendo assim o útero ficar mais frio e mais duro. Por sentir que o mundo em volta dele está começando a ficar frio e duro, se sente rejeitado. E nesse momento nasce a dor existencial do esquizoide, que é a rejeição. A mãe não está rejeitando aquele bebê. Porém, toda vez que o bebê mexe, a mãe lembra que está grávida, pensa nas preocupações e por isso acaba mandando menos sangue ao útero, por uma questão de sobrevivência. Toda vez que ela se preocupa, o sangue vai para as partes do corpo que ela mais necessita naquele momento. Como nesse momento o bebê não pode fazer nada para se proteger dessa dor, ele vai se fechar em si mesmo e criar um mundo paralelo dentro da sua própria mente. Nesse momento é criado a habilidade, o recurso do traço do esquizoide, que é a criatividade e a imaginação. O esquizoide nunca vai querer ficar com as mesmas ideias. Ele sempre vai aparecer com ideias novas, fora da caixinha. Ele viaja na maionese. E quando ele não está viajando nas ideias, ele gosta lá de ficar no canto dele, quietinho, mexendo no celular, com fone de ouvido. Se você conhece algum amigo assim, provavelmente ele é esquizoide. E como vai ser a forma do corpo do esquizoide? O esquizoide ele vai ser magro, com o corpo parecendo alongado. As articulações, ombros, joelhos bem aparentes. E uma cabeça um pouco desproporcional. Sabe aquela cabeça que se encaixa com o corpo que parece que ela é um pouquinho maior? Então, esse é o esquizoide. O segundo traço de caráter que vamos falar é o traço da oralidade. Ele vai acontecer ali pelo período da amamentação, até os 2 anos de idade, quando a mielinização está acontecendo na região cervical da coluna. Nesse momento, a mielinização vai trazer experiências novas, dando à criança um sentido muito diferente em relação à boca. E tudo que ela pegar, ela vai colocar na boca, porque agora essa boca tem várias sensações que antigamente não tinha, mas agora que está sendo mielinizada, ela tem experiências muito diferentes. A criança então começa a interpretar o mundo pela boca, mas ainda nesse momento é totalmente dependente da mãe. Agora imagine essa criança totalmente dependente da mãe. Ela começa a sentir um desconforto, faz de conta que a etiqueta de uma roupa que está machucando ela, está incomodando ela, e ela começa a chorar. Nesse momento, a mãe vem e bota o peito na boca da criança. Repare que aquele desconforto não sumiu, mas agora ela tem um peito na boca. A criança, mesmo com excesso de carinho e cuidado da mãe, sente que aquela necessidade não foi embora e por isso se sente abandonada em questão das suas necessidades. O mesmo acontece quando aquela criança está chorando e a mãe não vai cuidar da criança, não vai ver o que a criança tem. A criança também se sente abandonada e nesse momento é criada a dor existencial do traço de caráter oral, que é a dor do abandono. Quando o incômodo dessa criança não some, mesmo com o excesso de carinho ou a falta de carinho da mãe, é criado esse traço de caráter. E qual é a habilidade? Qual é o recurso que essa criança vai desenvolver para conseguir superar essa dor? Será a habilidade da conexão e da empatia. Nesse momento, a criança vai começar a desenvolver uma habilidade de se conectar às pessoas para nunca mais se sentir abandonada. Por que eu coloquei uma foto de bebê aí? Já viu aquela pessoa que tem aquele olhar pidão, fofinho, que você não consegue dizer não para ela? Provavelmente essa pessoa vai ter o traço de caráter oral. Orais odeiam fazer as coisas sozinhos. Na maioria das vezes são pessoas muito sentimentais, muito intensas, que precisam sempre estar chorando, colocando seus sentimentos para fora ou colocando alguma coisa muito gostosa na boca. Orais adoram vários tipos de sabores, adoram comer. A forma do corpo do oral vai ser uma forma mais arredondada e infantil. Vai ser uma forma mais um pouquinho gordinha, por quê? Para ser mais gostoso de abraçar. Ele fica mais gordinho porque assim ele consegue ser melhor acolhido, ele consegue oferecer um colo mais gostoso.
O seu rosto vai ter uma forma mais infantil, orais são sempre parecem mais novos que a própria idade. Por quê? Para ter esse olhar pidão, para sempre pedir as coisas e nunca receber um não como resposta. O terceiro traço que vamos falar é sobre o traço da psicopatia. Mas calma, não é aquele psicopata que você conhece dos filmes de terror, não. Não tem nada a ver com esse. Esse traço é formado dos 2 aos 3 anos, quando a mielinização se encontra na região do tórax. Nesse momento, a criança ela começa a ter mais contato com o mundo de fora, com outras pessoas, a não ser os próprios pais. E quando eu falo contato, quer dizer interação. Nesse momento, a criança começa a falar, fazer brincadeirinhas, e os pais, na inocência, querem mostrar para outras pessoas. Então ela pega a criança e fala assim: faz o gugu dadá pro tio para titia. Quando a criança faz, todo mundo ri, aquela criança tem muita atenção. Mas e quando aquela criança não está com vontade de fazer e ela não faz? Então, os pais simplesmente devolvem ela para o lugar onde ela estava. E essa criança começa a sentir e imaginar que ela só tem valor, que ela só tem atenção quando ela faz algo por essa atenção, quando ela faz algo para impressionar. Nesse momento surge a dor do traço de caráter do psicopata, que é a dor da manipulação. A criança sente que o que ela faz é muito mais importante do que quem ela é. A criança, vendo que todo mundo quer alguma coisa dela, ela vai começar a desenvolver o recurso, a habilidade do traço do psicopata, que é a habilidade de negociação. Nesse momento, a criança começa a prestar atenção no ambiente e ver como as coisas funcionam e como ela vai fazer para conseguir o que ela quer. Um exemplo clássico, onde que um dos pais ali está muito nervoso, querendo dar umas palmadas na criança por ela ter feito alguma coisa. E quando talvez a mãe ou o pai chega perto, a criança diz: "Ah, mamãe, eu te amo tanto, você é tão linda." E a mãe se desfaz todinha pela criança. A criança entendeu que se ela quiser algo, ela vai ter que influenciar as pessoas. E essa vai ser a habilidade do traço psicopata: influenciar, liderar. Se por acaso você conhece alguém que sempre está envolvido em negócios, sempre está querendo convencer alguém ou liderar, provavelmente essa pessoa tem o traço de psicopatia. E como vai ser a forma do corpo do psicopata? O psicopata tem a forma do corpo como se fosse um triângulo invertido, na qual a parte de cima é maior e a parte de baixo é menor. Já viu aquele amigo que faz academia, mas a panturrilha não cresce e ele fica grande de cima com as perninhas finas? Provavelmente essa pessoa é um psicopata. O quarto traço de caráter é o traço do masoquista. Esse traço ele é formado entre os 3 a 3 anos e meio, quando a mielinização chegou na parte da coluna lombar, o momento do desfraude. Nessa idade, a criança ainda não tem o controle do esfíncter. Apesar dela poder andar, ela ainda tem dificuldade de segurar o cocô. Agora, imagine só a situação. A criança está lá brincando com outras crianças e alguém disse: "Olha, o Juninho aqui fez cocô na calça." Como essa criança se sente? Ela não tem o controle. E ali, naquele momento, ela foi exposta, se sentiu ridícula. E nesse momento, nasce a dor existencial do masoquista, que é a dor da humilhação. Desse momento em diante, dessas humilhações em diante, a criança, o masoquista, ele vai fazer de tudo possível para não se sentir humilhado e exposto novamente. E agora ele vai pensar muito antes de fazer qualquer coisa para não ser exposto. Daí em diante, a criança, o masoca, vai desenvolver a sua habilidade, que é a habilidade de planejar tudo certinho e a habilidade da força emocional. São muitos executores e se tiverem um plano bem desenhado, passo a passo, vão fazer bem feito. Eles sempre vão seguir todas as regras. Se você tem um amigo masoca, com certeza ele vai ser muito fiel. Vai ser aquela pessoa que tenta pegar o peso dos outros para si e não gosta de se sentir exposto. A forma do corpo do masoquista vai ser uma forma quadrada, um gordinho fortinho. Ele sempre parece ter muita força, porém pouca definição. E as suas pernas vão ser parecidas com um tronco de árvore. Lembra que eu falei lá atrás, no começo, que ele na infância não conseguia segurar o cocô? E por isso ele era humilhado? Dali em diante, ele começou a tentar segurar,
Mas como ele não tinha a força do esfíncter, o controle do esfíncter, ele tentava com o músculo do bumbum. Agora imagina um bumbum que tentou se prender a vida toda. Já viu aquela pessoa que tem um bumbum como se fosse chupado para dentro? Esse vai ser o bumbum do Mazoca. Por tantas vezes tentar fazer essa força segurar o cocô, ele vai ficar com o bumbum puxadinho para dentro. O quinto e último traço de caráter é o traço do rígido, quando a mielinização da coluna vertebral chegou à área sacral. Nesse momento, a criança se encontra em média com 4 anos e meio. E ela começa a ver o mundo em pares, começa a entender que o mundo se junta em pares. O vovô está com a vovó, o papai com a mamãe, o titio com a titia, e ela está com quem? Nesse momento, o menininho se apaixona pela mãe e a menininha se apaixona pelo pai, formando assim o seu primeiro amor. Neste momento existe uma relação muito carinhosa. Ele é a princesa da mamãe, ela é a princesa do papai, e eles se amam. Porém, quando chega a noite, o papai vai dormir com a mamãe e a mamãe com o papai. E o que acontece? Essa criança se vê num triângulo amoroso entre ela, o pai e a mãe. E adivinha quem perdeu? Ela. De dia, ela é a princesinha do papai, mas à noite o papai vai ficar com a mamãe. E o mesmo acontece com o garotinho. Ela se sente que ela foi trocada. E nesse momento acontece a dor existencial do traço rígido, a dor da traição. Isso pode acontecer mesmo se os pais são separados, quando o pai diz que a ama, mas depois sai para trabalhar e não fica com ela. A criança não entende que o adulto tem outras tarefas. A única coisa que ela sente é que ela foi trocada por outro a fazer ou por outra pessoa. Os rígidos são as pessoas mais competitivas, porque eles nunca mais querem perder de novo, nunca mais querem se sentir trocados como foram na infância. E por isso vão desenvolver a sua habilidade, o seu recurso, que é uma enorme competitividade e agilidade. Os rígidos são traços que mais têm iniciativa e em constante melhoria. Sempre que eles batem uma meta, eles se querem se tornar melhores e melhores. Ficar parado para eles é como sentir que eles estão ficando para trás. Por isso eles vão se armar para não perderem nada. Nem na vida amorosa, nem na vida profissional, nem em nenhuma área da vida. Conhece uma pessoa altamente competitiva, que ela quer que as coisas sejam sempre rápidas, sempre está se cobrando e até cobrando outras pessoas para que aquilo saia o mais perfeito possível. E como vai ser a forma do corpo do rígido? Como esse traço ele não quer perder em nenhuma área, principalmente na área amorosa, ele vai se dotar com uma enorme harmonia. O corpo do rígido vai ser proporcional, harmônico, definido e cheio de curvas, como aquela moça que tem um corpo violão ou rapaz que tem um corpo forte e definido. São pessoas que têm um sex appeal mais alto e atraem pessoas com mais facilidade. Mas depois de tudo isso temos um porém. Ninguém é 100% um traço apenas. Todos nós somos uma combinação diferente dentre esses traços. Por exemplo, eu tenho cerca de 39% de rigidez, 27% de esquizoidia, 22% de psicopatia. E eu te pergunto, onde você vai conseguir o conhecimento de qual traço você é, de quem realmente você é? Hoje, no mundo inteiro, infelizmente, temos poucos analistas corporais e profissionais dedicados simplesmente à análise corporal, infelizmente não temos nem 1000 no mundo inteiro. A demanda de pessoas procurando por respostas é muito grande e ainda não temos profissionais para conseguir atender essa demanda. E eu gostaria aqui de, nesse vídeo, explicar muito mais coisas a você. Explicar sobre relacionamento, sobre sexo, educação dos filhos, família, trabalho, vida pessoal, conflitos, tudo isso. Mas tem um problema. Eu não tenho tempo. Demorariam meses para eu te passar todo esse conteúdo. E muito mais ainda para você conseguir absorvê-lo e entendê-lo. E mesmo assim corre o risco de você não saber qual conteúdo é específico para o seu tipo de caráter. Então, para você que quer se conhecer mais, para você que quer dar um passo adiante nessa descoberta de si mesmo, eu quero oferecer para você uma oportunidade. A oportunidade de fazer uma análise comigo, de ter um momento específico para eu, Douglas Henrique, analisar você. Essa é uma oportunidade única e rara.
E como é feita essa análise? A análise é dividida em 6 partes, onde o analista vai observar a forma do corpo, a forma da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas, e dizer quem você realmente é. Qual parte do seu corpo entra em conflito com o outro, a sua história, medos, habilidades, recursos, tudo. E montar um gráfico para você. E no que isso vai resultar para você, quais vão ser suas necessidades no relacionamento, na vida profissional, na vida pessoal e entre tantas outras áreas. Após a devolutiva, vem um momento mágico, no qual você tem direito a fazer 3 perguntas, e podem ser qualquer perguntas que envolvam um problema circunstancial, ou seja, que está acontecendo no momento. E não, por exemplo, uma pergunta como: qual que é o sentido da minha vida? No momento de fazer essas perguntas, você pode perguntar sobre qualquer coisa. Por que eu travo? Por que eu tenho essa falta? Por que eu não consigo superar isso? Como que eu faço para melhorar nisso? Tudo mais. Você pode fazer 3 perguntas e elas vão ser respondidas a você. Finalmente você vai entender o porquê você está passando por esse problema. Como vai acontecer? Isso vai acontecer de forma online, por uma chamada de vídeo. Nós vamos marcar uma data e eu vou estar te esperando lá. Agora, falando de valores, e sendo bem sincero, hoje é muito difícil achar bons profissionais na área do desenvolvimento pessoal. Exemplo, hoje, se você investir em um bom coach, você vai dispor de R$ 2.500 até R$ 250 mil, como é o preço de um dos maiores coaches do Brasil. Porém, coach pergunta, coach não afirma. E você, mesmo tendo ótimas reflexões, ainda não vai ter a resposta certeira de quem você realmente é. Caso você escolha fazer um curso de desenvolvimento pessoal, vai estar na faixa entre R$ 1.800, R$ 1.500 até R$ 35 mil, no qual demorará meses para você absorver todo o conteúdo, digeri-lo e ainda assim talvez não encontrar respostas para os seus problemas pessoais que estão acontecendo com você, específicos para você. Também corre a chance de no meio do curso desistir, porque esses cursos levam muito tempo para se fazer por completo e acontecem imprevistos em várias áreas da vida. Muitas vezes hoje, no dia de hoje, não temos tempo. Agora, se você for procurar um profissional na área de análise corporal, a média de preço é entre R$ 1.500, R$ 2.500 até R$ 50 mil. Eu poderia muito bem cobrar esse preço de R$ 2.500, mas como você está assistindo meu vídeo, compartilhando meus vídeos, me ajudando aqui no canal, eu vou fazer uma super promoção para você. Aliás, me segue lá já no Instagram, Douglas H Oficial. Para você que me segue, eu vou fazer uma super promoção, um desconto de mais de R$ 2.000, fazendo assim a sua análise única específica para você sair por apenas R$ 500. E o melhor, você pode parcelar até em 10 vezes sem juros, 10 parcelinhas de R$ 50, gente. Quem que não pode, com 10 parcelas de R$ 50 para cuidar da sua vida emocional, de forma precisa e certeira? Ainda não sentiu segurança? Tudo bem, eu vou pegar o seu peso então e colocar nas minhas costas. E vou te dar a garantia que se você não ficar satisfeito com a sua análise, se eu não conseguir responder às suas perguntas, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Isso mesmo, se você ainda estava inseguro, se não era para você, se não era o seu momento de vida, será que eu posso te ajudar? Então agora você tem 100% de garantia. Você agora não vai correr risco nenhum, porque se eu não te ajudar com o seu problema, eu vou te devolver 100% do seu dinheiro. Aliviou, né? Deu uma segurança enorme, tirou esse peso das costas. Por isso, aproveita hoje essa oportunidade que Deus está colocando na sua vida, a oportunidade de se entender, a oportunidade de fazer tudo diferente. Clica no link aqui abaixo ou no link da bio do meu Instagram. Lá você vai preencher as suas informações e a minha equipe vai entrar em contato com você para a gente marcar o dia de a gente se encontrar. Aproveite essa oportunidade, se dê a chance de ter uma vida melhor, mais leve, mais feliz e mais abundante. Eu quero agradecer você por estar aqui, por ver esse vídeo, por se dar a oportunidade de ser alguém melhor. E quero agradecer imensamente essa chance que você deu a você mesmo. Por isso, agora mesmo, clique aqui e agenda o seu horário. Clica aqui abaixo e agenda a sua análise da vida, a sua transformação, o início de uma nova vida para você.